Existem histórias que circulam entre amigos, nas rodas de conversa e nas redes sociais. São histórias que você ouve, acha que são apenas lendas urbanas e logo se esquece. Mas tem uma história que muitos dizem já ter vivido ou que algum amigo contou que viveu. E não importa onde você mora ou quem você conhece, em algum momento da sua vida você vai encontrar um deles. O perfil falso. Ou melhor, o que eles chamam de o espião digital. A lenda diz que esse perfil aparece de forma discreta. Nunca um perfil muito chamativo, nada que te faça desconfiar. Quando você olha, é só mais um rosto comum, sem nada de estranho. O nome parece normal demais. É o tipo de nome genérico que você encontra em qualquer rede social, algo como o Carlos Silva ou Ana Souza. Ninguém faz ideia de quem seja, e é assim que eles querem, discretos, invisíveis. Mas então, algo começa a acontecer. Você começa a reparar que esse perfil está sempre presente. Quando você posta algo, ele está lá. Quando compartilha algo, ele curte. Você não pensa muito sobre isso, é só mais um desconhecido que interage com suas postagens. Até que, em uma dessas postagens, ele faz algo que te deixa inquieto. Ele diz algo que você nunca mencionou. Ele diz: "Eu sei que você esteve na praça ontem." Como ele sabe disso? Você tenta ignorar. Pode ser uma coincidência, você pensa, mas conforme o tempo passa, a presença dele se torna mais insistente. Ele começa a curtir tudo o que você posta de forma exagerada. E o mais estranho, nunca comenta, nunca pergunta nada. Ele está sempre lá, observando, mas nunca interage de verdade. A inquietação cresce, mas você ainda acha que é só um perfil estranho, alguém que não tem o que fazer, um dos muitos trolls que habitam as redes sociais. Mas então, as mensagens começam. Primeiro uma simples: "Oi, tudo bem?" Você responde com um oi desconfortável, esperando que a conversa morra ali. Mas não morre, não dessa vez. A mensagem seguinte é mais estranha, mais pessoal. Ele te pergunta sobre algo que você mencionou em uma conversa privada com um amigo, algo que ninguém mais sabia. Como está seu irmão? Ele tem melhorado da cirurgia? Você se sente desconfortável. Não foi algo que você falou em público. Como ele sabia disso? Mas você ignora, bloqueia o perfil e pensa que tudo está resolvido. Mas logo você percebe que não. Uma nova solicitação de amizade chega. O mesmo nome, o mesmo avatar, o mesmo comportamento estranho. Só que agora a sensação é de que ele está mais perto, de que ele conhece mais sobre você do que você imaginava. Você tenta bloquear novamente, mas é inútil. O perfil volta. Não é mais um só. Agora são 2 ou 3, e cada vez eles sabem mais sobre você. Eles sabem dos lugares que você frequenta, dos seus amigos, das suas preferências, como se estivessem te observando 24 horas por dia. E o mais aterrorizante de tudo, não há explicação para como eles sabem. E cada vez que você tenta bloquear, novos perfis surgem, com novos nomes, mas os mesmos padrões. A história de Clara é um exemplo clássico. Ela começou a reparar que o perfil falso estava em todos os lugares. Ela não estava mais postando nada sem que ele fosse lá curtir. Mas o que a fez finalmente entrar em pânico foi quando o perfil começou a deixar mensagens diretas. E as mensagens, ao invés de serem simples, eram cada vez mais ameaçadoras. "Eu sei onde você mora. Eu sei o que você faz quando sai do trabalho. Não bloqueie de novo, Clara." Foi nesse momento que Clara decidiu investigar. Ela descobriu que o perfil falso não era uma pessoa qualquer, mas uma rede inteira de perfis, uma espécie de exército invisível que se alimentava de informações pessoais. Eles não eram apenas curiosos, estavam coletando dados, criando um mapa de todos os passos de Clara. E o pior, quanto mais ela tentava bloquear, mais perfis surgiam. Mas a história não para por aí. Clara, em sua busca desesperada por respostas, conversou com amigos e descobriu algo assustador. Muitos deles também tinham sido alvo do perfil falso. Só que, de alguma forma,
Todos achavam que estavam sozinhos, que eram os únicos, mas não eram. Esse perfil, ou melhor, esses perfis, estavam espalhados por toda a rede, como uma rede de aranhas invisíveis que capturam suas vítimas sem que elas sequer o percebam. E você pode estar pensando, eu nunca fui vítima disso, mas a verdade é que todos que estão conectados à internet, de alguma forma, já cruzaram com um perfil falso. Ele está sempre à espreita, pronto para aparecer quando menos se espera, se camuflando na multidão de perfis e pessoas online. E a pior parte, quando você finalmente bloqueia, ele já sabe o que fazer. Ele cria um novo perfil e começa tudo de novo. Ele nunca desiste. Eu não sei quem está por trás dos perfis falsos, não sei quem começou tudo isso, mas algo me diz que no fundo, todos já encontramos um desses perfis. Talvez você não tenha percebido, talvez você tenha bloqueado, mas ele está sempre lá, espreitando. E se você não tiver cuidado, um dia ele pode voltar para você. Só que da próxima vez, ele vai estar mais perto. Muito mais perto. Nos dias de hoje, pedir uma carona nunca foi tão simples. Em segundos, você pode estar indo para qualquer lugar com apenas alguns toques na tela do seu celular. O conforto da modernidade, não é mesmo? Uber, 99 e outros aplicativos de carona tornaram nossas vidas mais fáceis e conectadas. Mas existe uma história que circula entre aqueles que usam esses serviços, algo que eles preferem não acreditar até que aconteça com eles. Algo que faz você questionar a conveniência da tecnologia. A história de uma carona que vai muito além do que o aplicativo promete. A história de Sofia começou como qualquer outra. Ela estava no fim de um longo dia de trabalho, exausta e com pressa de chegar em casa. Abriu seu aplicativo de carona e, em questão de minutos, um motorista apareceu. O carro estava próximo e ela sabia que não precisava esperar muito. Quando o carro chegou, o motorista parecia amigável, mas algo naquele homem a fez sentir uma estranha inquietação. Ele sorriu de maneira forçada e fez um gesto com a cabeça para que ela entrasse. Sofia hesitou, mas não havia razão aparente para recusar. Era apenas mais um motorista e ela estava cansada demais para dar atenção a qualquer detalhe estranho. Ela entrou no carro e, apesar de um leve desconforto, tentou relaxar, mas logo percebeu que ele não estava seguindo a rota usual. O carro tomava caminhos diferentes, cada vez mais se afastando-se das áreas movimentadas da cidade. "Desculpe, você se esqueceu de pegar a estrada principal", Sofia comentou, tentando disfarçar o nervosismo. O motorista, sem olhar para ela, respondeu calmamente: "Não, estou indo pelo caminho mais rápido." Mas ele parecia estar dirigindo sem rumo, sem pressa, sem nenhum objetivo claro. Quando Sofia olhou pela janela, a cidade estava ficando cada vez mais distante. As luzes das ruas desapareciam e ela começava a sentir uma crescente sensação de claustrofobia. Ela tentou ignorar a sensação de pânico crescendo no peito. "Talvez eu esteja exagerando", ela pensou. Mas então, o motorista disse, sem tirar os olhos da estrada: "Você não deveria ter pego essa carona, Sofia. Eu te avisei." Isso fez Sofia engolir em seco. Como ele sabia seu nome? Ela não havia dito uma palavra sobre sua identidade e o nome não aparecia no aplicativo de carona. O medo começou a tomar conta. Sofia tentou olhar para o celular, mas o sinal estava fraco, quase inexistente. Tentou pedir ajuda, mas as mensagens não enviavam. "Você vai se arrepender, Sofia", o motorista disse, a voz agora mais baixa, mas mais ameaçadora. "Não tem volta agora. Já estamos a caminho." A viagem parecia interminável. Ela olhou pela janela e agora tudo estava em completa escuridão. Só havia árvores e campos vazios. O som do carro parecia aumentar, como se o motor tivesse fazendo mais barulho a cada quilômetro que passavam. Não havia mais sinal de vida nas ruas. Não havia mais casas, nem lojas, nada. "Onde estamos indo?", Sofia perguntou,
agora com a voz trêmula. O motorista sorriu, mas não respondeu. Ele apenas acelerou um pouco mais, como se estivesse em um transe. E então, no momento mais aterrorizante, ela percebeu. O carro não estava mais passando por lugares familiares. Não havia placas de rua, não havia referências que ela pudesse reconhecer. O carro estava indo para um lugar desconhecido, longe de tudo e de todos. Eu não gosto de mentir para as pessoas, o motorista disse, finalmente olhando para ela através do espelho retrovisor. Mas você precisava entender que a verdadeira viagem não é até onde você está indo, mas até onde eu posso te levar. Com o coração disparado, Sofia pegou seu celular novamente, tentando fazer uma ligação de emergência, mas sem sucesso. Ela olhou ao redor desesperada, e a única coisa que viu foi o silêncio absoluto. Então, em um impulso de desespero, ela tentou abrir a porta, mas estava trancada. "O que está acontecendo?" ela gritou. Mas o motorista não respondeu. Ele parecia indiferente, como se soubesse exatamente o que aconteceria a seguir. A estrada estava ficando cada vez mais estranha. O carro agora passava por ruas que não existiam em nenhum mapa, em áreas completamente isoladas. Era como se eles estivessem em outro mundo, em um lugar onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido. Sofia começou a sentir como se estivesse sendo levada por algo maior do que ela mesma, como se o motorista fosse apenas um instrumento, uma peça de um plano muito maior e mais sombrio. "Você acha que vai voltar para casa, Sofia?" O motorista perguntou, a voz agora baixa e fria. "Eu já te avisei." Foi então que Sofia finalmente percebeu. Ela estava presa em uma armadilha digital, em uma carona que nunca terminaria. Não havia nenhum destino, não havia nenhum objetivo. Ela estava sendo levada para um lugar onde o aplicativo de carona não a ajudaria. E o motorista? Ele era apenas um fantasma digital, um espectro que guiava as vítimas para o nada. Na manhã seguinte, Sofia foi encontrada à beira de uma estrada desconhecida, longe de qualquer área urbana. Mas o que os investigadores descobriram foi ainda mais perturbador. O carro nunca tinha sido registrado. O número do motorista, o modelo do carro, tudo parecia ter desaparecido do sistema, como se nunca tivesse existido. O aplicativo mostrava que a viagem nunca foi realizada, mas as evidências eram claras. O carro estava ali, e ela estava ali, mas ninguém sabia como ou por que ela havia desaparecido por tantas horas. Mas uma coisa estava clara: Sofia não era a primeira, e se você um dia precisar de uma carona, talvez seja melhor ficar atento, porque você nunca sabe quem realmente está dirigindo. E lembre-se, às vezes, as caronas não são apenas uma maneira de chegar a um lugar. Algumas delas podem te levar para longe de tudo, para um destino onde você nunca mais vai ser encontrado. Você já se perguntou o que aconteceria se um número de telefone que você reconhece, mas que não deveria mais existir, começasse a te mandar mensagens? Ou se você recebesse uma mensagem de alguém que já partiu, que já não está mais entre nós? E se em vez de ser um simples erro de sistema ou uma brincadeira, aquilo fosse apenas o começo de um pesadelo? Essa é uma história que percorre os cantos mais obscuros da internet, mas poucos sabem realmente o que ela significa. O que é mais aterrorizante, as mensagens ou quem está por trás delas? A história de Beatriz começou como qualquer outra. Era uma noite comum, depois de um longo dia de trabalho. Ela estava em casa, sozinha, descansando em seu sofá e rolando o feed das redes sociais, enquanto seu celular vibrava constantemente. Era uma mensagem, não de um amigo ou de um colega de trabalho, mas de um número desconhecido. Um número que ela não reconheceu de imediato. A primeira coisa que fez foi ignorar, porque Beatriz estava acostumada a receber mensagens de números desconhecidos, seja de telemarketing ou de pessoas que tentavam se conectar com ela. Porém, quando ela olhou novamente, sentiu algo estranho. Aquela notificação não parecia normal. Ela abriu a mensagem e ficou estupefata. Era uma foto antiga, uma foto de família, mas não qualquer foto. Era uma foto do seu avô, falecido há 2 anos.
Ele estava sorrindo, com ela ao lado em uma tarde ensolarada do aniversário de 20 anos dela. Beatriz ficou paralisada olhando para a tela. Isso não pode ser real, ela pensou. Ela não tinha mais nenhuma foto daquele dia em seu celular, mas ali estava, a foto que ela pensava ter guardado apenas em sua memória. Mas o que a fez arrepiar não foi apenas a imagem, foi a legenda que acompanhava a foto. Você me esqueceu, Beatriz. Você nunca mais me procurou. O corpo de seu avô já tinha sido enterrado, e após a morte dele, Beatriz se sentiu arrasada. Passou semanas lamentando a perda, e depois começou a seguir com a sua vida. Mas aquele sentimento de perda nunca realmente desapareceu. E agora? Essa foto? Como aquilo foi possível? Como alguém sabia que ela ainda se lembrava daquela imagem? Ela tentou racionalizar. Pode ter sido uma coincidência, algum tipo de erro digital, algum conhecido que soubera da história e resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto. Mas a sensação de desconforto não desapareceu. Ela bloqueou o número e continuou sua noite, tentando afastar o pensamento de sua mente. No entanto, não demorou para que novas mensagens chegassem. Dessa vez, a mensagem não era uma foto, era outra foto, mas essa Beatriz não reconheceu. Era uma imagem de um lugar distante, uma cidade que ela nunca visitou, de uma rua escura e deserta. Na legenda, a mensagem era direta. Você não me procurou, então agora sou eu quem vai procurar você. O corpo de Beatriz disparou. Como isso era possível? Ela nunca esteve naquela cidade, nunca esteve naquela rua. O medo tomou conta dela. Mas o mais estranho não era a mensagem, era o fato de que a cada nova foto, o número de seu avô se mantinha ativo, respondendo de forma quase cínica, como se soubesse tudo sobre ela, mais do que ela própria sabia. Ela bloqueou novamente o número, mas em vez de desaparecer, o número continuava a enviar mensagens, e mais fotos começaram a surgir. Fotos de sua própria casa, do apartamento onde morava, tiradas de lugares onde ela nunca poderia ter percebido. Era como se alguém estivesse observando ela 24 horas por dia, como se soubessem tudo sobre seus movimentos, suas rotinas e suas decisões. E o mais perturbador, as mensagens estavam começando a se tornar cada vez mais ameaçadoras. Eu vejo tudo, Beatriz, dizia uma delas. Eu sei onde você mora, onde trabalha, onde você se esconde. Não há mais como escapar. Ela tentou apagar as mensagens, tentou bloquear o número mais uma vez, mas sempre havia uma nova mensagem esperando por ela. Uma nova foto, uma nova legenda, cada uma mais incomodativa do que a anterior. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, ao olhar seu celular, ela viu uma mensagem diferente de todas as outras. Não era uma foto, era uma mensagem de texto simples que dizia apenas: Eu já estou bem perto, Beatriz. Em breve você vai me ver. Não adianta mais tentar se esconder. O pânico foi imediato. Beatriz estava agora em um estado de paranoia constante. Ela passou a revisar todos os seus dados, todos os seus perfis, tudo o que estava à vista na internet. Ela até começou a se perguntar se o próprio número de telefone dela havia sido hackeado de alguma forma. Mas por mais que procurasse, não encontrava respostas. As mensagens continuavam, e cada uma delas parecia mais pessoal, mais intrusiva. Foi quando ela decidiu procurar ajuda. Ela entrou em contato com um especialista em segurança digital, alguém que podia ajudá-la a entender o que estava acontecendo. Mas o que o especialista disse a fez tremer. Ele lhe contou que o número realmente estava registrado, mas não de qualquer maneira comum. O número, segundo os registros, tinha pertencido a um homem que havia morrido em um acidente de carro anos atrás. Um homem que Beatriz nunca tinha conhecido. Ela não sabia o nome dele, não sabia quem ele era, mas a coincidência de ter aquele número agora, aquele número que havia pertencido a um falecido, foi demais para ela. A história se espalhou rapidamente entre seus amigos. Todos queriam ajudar, mas ninguém tinha respostas. Quando Beatriz investigou mais a fundo, percebeu que o número do falecido não era único. Outros começaram a se manifestar.
ela descobriu que havia várias outras pessoas em diferentes partes da cidade que também estavam recebendo mensagens do mesmo número. Mas a coisa mais estranha de tudo isso foi o fato de que as mensagens começaram a ficar cada vez mais pessoais. Cada mensagem revelava algo que ela não tinha compartilhado com ninguém, mas que o número parecia saber. Eu sei o que você fez na noite de quarta-feira, Beatriz. Eu sei o que você disse para aquele amigo ontem. Era como se o número tivesse acesso à sua vida de uma maneira que ela não conseguia entender. E o mais inquietante, as mensagens não poderiam mais ser bloqueadas. A fonte continuava. Os dias foram passando e Beatriz ficou cada vez mais isolada, apavorada e desconfiada. Ela percebeu que sua vida estava se tornando um pesadelo digital. Cada mensagem parecia um eco do passado, mas também um aviso de algo que estava vindo, e ela não sabia o que fazer para impedi-lo. E o que ficou claro foi que quando alguém tenta descobrir o que está por trás de um mistério como esse, as consequências são ainda mais sombrias. De acordo com as lendas, todos aqueles que tentaram desvendar mistério por trás desse número acabaram perdendo algo de si. Alguns até desapareceram, seus números apagados da rede. Outros, como Beatriz, nunca conseguiram se livrar das mensagens, até que um dia desapareceram sem deixar vestígios. Se você algum dia receber uma mensagem de um número desconhecido, de alguém que você sabe que já se foi, pense 2 vezes antes de abrir. Você pode achar que é apenas uma história, mas se um dia você começar a receber mensagens de alguém que já partiu, é melhor não ignorá-las, porque quem sabe, essa história pode ser mais real do que você imagina. Você já se sentiu como se o seu feed estivesse tentando te contar algo? Ou, pior ainda, já viu algo que não deveria estar ali? Imagens perturbadoras, vídeos que não são seus, postagens de pessoas que você não conhece, tudo isso alimentado por algoritmos. O mais assustador de tudo é que, no fundo, você sabe que está sendo manipulado por algo invisível, algo que te observa, te analisa e, em algum momento, pode fazer com que você veja algo que nunca deveria ter visto. A história de Lúcia começou como a de qualquer outra pessoa. Ela era uma usuária comum de redes sociais, atualizando seu feed todos os dias, vendo fotos e vídeos de amigos, familiares, de pessoas que ela seguia, de influenciadores que acompanhava. Não havia nada de diferente até aquele dia. Ela se lembra claramente do momento em que rolou a tela e algo estranho apareceu. Era uma foto, uma imagem em preto e branco de uma rua deserta, iluminada apenas por uma lâmpada fraca, como se fosse tirada na calada da noite. Mas o que a deixou inquieta foi o fato de que ela não conhecia aquele lugar, nunca esteve ali. Não reconhecia a rua, o prédio ao fundo, nem mesmo o estilo da fotografia. Mas estava lá, no seu feed, como se fosse uma postagem normal de algum amigo. Ela tentou ignorar, afinal poderia ser só uma postagem aleatória de alguém que ela seguia, ou até uma imagem patrocinada, mas a sensação de desconforto não desapareceu. No dia seguinte, a foto apareceu novamente, mas com algo mais. Dessa vez, a imagem era uma sequência. Primeiro, a mesma rua deserta. Depois, uma foto de uma janela quebrada. Depois, uma porta entreaberta. E, em seguida, o rosto de uma pessoa com os olhos arregalados, quase fora do foco. Ela parecia estar olhando diretamente para a câmera. Mas quem era ela? Lúcia clicou na foto, mas não havia nenhuma informação sobre o autor da postagem. Não havia nome, nem qualquer tipo de identificação. Era como se fosse uma postagem anônima, uma imagem esquecida, perdida entre as milhares de outras postagens. Mas o feed de Lúcia não parava de se atualizar, e cada vez mais essas imagens apareciam, cada uma mais bizarra do que a anterior, como se estivesse contando uma história sem palavras, sem contexto. Ela começou a ficar obcecada. Sempre que abria o aplicativo, mais imagens surgiam. Fotos de pessoas estranhas, cenas desconcertantes, sempre acompanhadas de uma legenda vaga, uma frase ou um código que não fazia sentido.
E foi aí que ela percebeu algo ainda mais estranho. As imagens não estavam apenas aparecendo no feed dela, estavam aparecendo nos feeds de seus amigos também. Imagens que, aparentemente, ninguém tinha postado. Fotos que eles nem lembravam de ver ou compartilhar. Era como se todos estivessem sendo afetados pela mesma coisa. Lúcia tentou bloquear as postagens, tentou reportar os perfis, mas não havia nenhum perfil real para bloquear. As postagens continuaram a aparecer, cada vez mais, e a cada foto, mais um pedaço da história tomava forma. As imagens começaram a se encaixar, criando uma narrativa bizarra, como um filme de terror sem roteiro, sem fim. Foi então que ela encontrou uma postagem que a fez gelar. Era uma foto dela mesma, tirada de um ângulo em que ela não conseguia lembrar de ter estado. Ela estava em um café, olhando para o celular, mas o que mais a deixou assustada foi a legenda. "Eu sei o que você fez, Lúcia. Não adianta mais correr." O pânico começou a se espalhar. Lúcia tentou apagar todas as suas redes sociais, mas as imagens continuaram a aparecer. Quando ela deslogava de uma conta, as postagens simplesmente migravam para outra. Era como se alguém estivesse observando suas ações online em tempo real, manipulando seus movimentos. Ela pensou que poderia ser uma falha no sistema, um bug do algoritmo, mas então ela começou a perceber algo ainda mais perturbador. As postagens não estavam apenas aparecendo no feed dela e de seus amigos, estavam se conectando a perfis que ela nunca tinha visto antes. A cada nova imagem, um perfil estranho aparecia na lista de pessoas que curtiram a foto. Perfis com nomes aleatórios, sem qualquer informação, mas todos conectados por algo invisível, algo que não fazia sentido. Eles eram os mesmos que postavam imagens em outros feeds, como se estivessem alimentando uma rede de perfis fantasmas. Lúcia começou a investigar. Ela procurou por mais pessoas que estavam vendo as mesmas imagens e encontrou uma série de relatos de pessoas que estavam sendo afetadas da mesma forma. Cada uma delas tinha uma história parecida. Algumas falavam de imagens que apareciam nas suas telas, outras de vídeos estranhos, até postagens misteriosas em grupos privados, mas ninguém sabia de onde estavam vindo. Foi aí que ela encontrou uma teoria. Uma teoria que falava sobre um ritual digital, algo que usava algoritmos para espalhar imagens e vídeos perturbadores, criando uma rede invisível de perfis. Essas postagens não eram apenas aleatórias, elas estavam sendo feitas por pessoas ou entidades que usavam a rede social como um portal. Cada imagem, cada vídeo, cada postagem era uma parte de um jogo macabro. E o pior de tudo é que elas eram alimentadas pelos próprios usuários. O algoritmo fazia com que as imagens se espalhassem de forma viral, mas ao mesmo tempo elas manipulavam as mentes dos usuários. A cada nova postagem, o medo crescia. Lúcia percebeu que ao clicar nas imagens, ela estava entrando em um ciclo sem fim. Cada clique, cada interação fazia a rede se expandir. E agora ela era parte de algo maior, algo que não poderia mais controlar. As imagens se tornaram cada vez mais perturbadoras. Um vídeo de uma pessoa andando por um corredor escuro, uma porta batendo repetidamente, sussurros em uma língua que ela não reconhecia. E no final de cada um deles, um rosto, o mesmo rosto, sorrindo de olhos fechados. O sorriso não parecia humano. No último vídeo que Lúcia viu, ela percebeu algo que fez o seu sangue gelar. Era ela mesma, parada ali, assistindo a cena. Ela havia se tornado parte do ritual. Agora ela estava presa. O algoritmo tomou a conta. A lenda do feed maldito não é apenas sobre uma série de imagens aleatórias. É sobre como estamos sendo manipulados, como nossas realidades digitais podem ser moldadas por forças invisíveis. A cada nova postagem, a cada curtida, você está alimentando essa rede. E se algum dia você começar a ver algo estranho em seu feed, algo que não deveria estar ali, pense 2 vezes antes de ignorar. Porque no fundo, você pode ser a próxima peça do quebra-cabeça digital de algo que não tem fim.
Algumas lendas não são apenas histórias passadas de boca a boca. Elas vivem dentro dos nossos dispositivos, circulando pelas redes, ficando escondidas nos cantos mais obscuros da internet. E se eu te dissesse que há um vídeo por aí, um vídeo que nunca termina, um vídeo que não importa o quanto você tente, nunca consegue parar de assistir? E a cada vez que ele é reproduzido, ele se torna mais e mais sinistro. Dizem que quem assiste a esse vídeo nunca mais é visto novamente, como se desaparecessem sem deixar vestígios. Eu te conto essa história para que você saiba o que pode acontecer se algum dia se deparar com o vídeo autodestrutivo. A história começa com um simples link. Não há nada de suspeito. Era apenas mais um daqueles vídeos que os amigos enviam, aqueles que ficam circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais, sempre com algo de curioso ou estranho para te atrair a clicar. Foi assim que Lucas recebeu o primeiro link, de um amigo de infância que ele não via há anos. Você tem que ver isso. Muito estranho. Não sei se vou conseguir aguentar, mas quero saber o que você acha. Lucas riu e pensou que era apenas mais uma brincadeira boba, algo para tirar um sorriso, mas quando abriu o vídeo, ele não imaginava o que estava prestes a acontecer. O vídeo começava como qualquer outro, uma imagem borrada, uma tela preta com uma música de fundo suave, mas quando a imagem foi se ajustando, ele viu algo que o fez hesitar. Um rosto. Não era um rosto comum, era distorcido, com olhos grandes demais e a boca que parecia sorrir de forma exagerada, como se fosse um sorriso sem fim, esticado demais. A música de fundo também era estranha, não parecia ter um ritmo regular, mas sim algo como uma melodia perturbadora que mexia com os nervos de Lucas. Ele tentou dar pause no vídeo, mas não conseguiu. A tela parecia congelada, como se estivesse forçando ele a continuar assistindo. Ele clicava, mas a reprodução não parava. Era como se algo estivesse bloqueando o controle do vídeo. Desesperado, ele fechou o aplicativo, mas o vídeo continuou, abrindo de novo automaticamente, sem que ele tivesse feito nada. Agora, a tela mostrava imagens de uma casa escura, com sombras se movendo lentamente, e o sorriso do rosto distorcido começava a se tornar mais grotesco a cada repetição. Lucas tentou desligar o celular, mas o vídeo continuava a se reproduzir, mesmo com o aparelho desligado. Era como se o vídeo tivesse invadido a sua casa, tomando forma nas paredes e nas sombras. A cada repetição, o sorriso da figura distorcida aumentava e ele sentia uma dor crescente na cabeça, como se o próprio vídeo estivesse se infiltrando em seus pensamentos. Foi quando ele ouviu a última frase, a mais aterradora de todas. Você é a próxima parte dessa história, Lucas. Agora você faz parte de mim. Ele olhou para a tela e pela primeira vez viu o seu próprio reflexo. Não era mais ele, era a criatura que estava no vídeo, distorcida e deformada. O sorriso agora estava em seu rosto, o mesmo sorriso do vídeo que nunca parava. E então, o vídeo finalmente parou, mas Lucas nunca mais foi visto. As pessoas começaram a notar que Lucas havia desaparecido. Nenhum sinal, nenhum rastro, apenas a mesma mensagem que ele havia recebido. Você tem que ver isso, muito estranho. Quem assistia ao vídeo depois dele começava a sentir a mesma coisa. Algo dentro deles mudava, eles nunca mais eram os mesmos. E sempre que alguém se dispunha a assistir ao vídeo, uma nova pessoa desaparecia. Agora, a lenda do vídeo autodestrutivo circula entre os usuários da internet. A história é contada como um aviso. Não clique nesse vídeo. Não aceite links que venham sem explicação,
porque quem já assistiu, quem já entrou na obsessão desse vídeo, nunca mais voltou. Não importa o que você faça, o vídeo continuará se repetindo e você será parte dele. Aquele sorriso distorcido nunca vai desaparecer. Ele vai te consumir até que você se torne o próximo reflexo na tela. E se algum dia você receber um link que diz "Você tem que ver isso", muito estranho, lembre-se, você pode achar que é apenas mais um vídeo curioso, mas se você clicar, se você assistir, pode ser a última coisa que você faça.